fogo, está no meio do fogo, mas ela não se consome. Isso faz com que Moisés pare e olhe para ela. E aqui Deus traz alguns entendimentos para nós essa noite. Tem coisas, irmãos, na nossa vida que são simples e que estão dentro da nossa rotina e que muitas vezes a gente não valoriza, mas são exatamente as coisas simples da vida. Escute isso: exatamente as coisas simples da vida que Deus escolhe para falar conosco. É no meio da sarça, irmão, no meio da coisa insignificante, no meio do arbusto que ninguém dá valor, no meio daquilo que todo mundo despreza, no meio daquilo que todo mundo acha insignificante, no meio daquilo que todo mundo acha que é só mais um. Não, é algo que Deus escolheu para se manifestar, é algo que Deus escolheu para falar no meio dela, é algo que Deus escolheu para agradar a sua voz. Por isso, pode ser simples, pode ser desprezado, pode ser sem valor, mas é algo que Deus escolheu para manifestar o seu nome. E a Bíblia vai dizer que Moisés, então, ele olha para a sarça, percebe que a sarça está pegando fogo, e como Deus traz dentro da sua palavra detalhes que nós precisamos abraçar a eles, irmão. Moisés está lá no deserto, era comum, assim como na nossa realidade aqui no Brasil. Eu estou sempre trazendo a realidade para a gente ter um entendimento. O povo que habita nas florestas, o povo que habita aí no meio do sertão, tem as histórias das visagens, né? As visões que vem no meio da noite, no meio do sertão. É interessante que quando Deus aparece para Moisés no deserto era a mesma situação, irmão. Tinha muita gente que contava a história de visão do deserto, lá apareceu uma visão do deserto, e era coisa comum. Só que quando Deus aparece para Moisés no deserto, para fazer com que Moisés entendesse que era Deus que estava aparecendo para ele, Deus chama Moisés uma vez apenas? Não, Deus chama Moisés duas vezes. Deus diz: Moisés, Moisés. A primeira vez é para dizer: eu sou a revelação, e a segunda vez é para dizer: eu te conheço pelo teu nome. Quando Deus chama Moisés pela segunda vez, Moisés diz: opa, não é uma visão qualquer, é alguém que me conhece, é alguém que está me chamando pelo meu nome. Aí Moisés era acostumado, claro, às atividades do Egito. O Egito tem diversas atividades, por exemplo, o Deus Horus. O Egito, quando você vai estudar, você vê os egípcios se colocando diante do Deus Horus descalços. Eles se apresentavam diante dos deuses deles descalços, então eles retiravam as suas sandálias e se apresentavam diante dos deuses deles. Quando Deus fala com Moisés, para que Moisés entenda que é um Deus que está falando com ele, ele diz: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque a terra em que tu estás pisando é terra santa. Aí Moisés entende: pronto, é um Deus que me conhece, e é um Deus porque ele está mandando eu tirar as sandálias dos meus pés, semelhante ao Deus dos egípcios. Olha como Deus fala no nosso entendimento. Deus nunca vai falar algo para você com que você não entenda. Deus nunca vai te lançar uma palavra para você ficar: eu acho que Deus falou isso. Não, quando Deus fala, ele fala e ele cumpre. Quando Deus fala, ele não deixa nenhuma brecha. É isso e ponto final. Quando Deus chama Moisés e chama ele no meio da sarça, até ali Moisés já tinha uma consciência de que não era uma visão e que agora era Deus que estava chamando ele. Só que existe um momento específico que Moisés entende quem era o Deus que estava falando com ele. É a hora que Deus brada no meio da sarça dizendo: eu sou o Deus dos teus pais, de Abraão, Isaac e Jacó. É exatamente nessa hora que Moisés então agora lança o seu rosto em terra, cobre o seu rosto e entende que é Deus que está falando com ele. Agora já deixa eu liberar uma palavra para todas as famílias que estão aqui essa noite. O Deus que nós servimos é um Deus de geração, é o Deus que encontra os pais, encontra os filhos, encontra todas as gerações. Deixa eu lhe falar uma coisa através do Espírito Santo de Deus. Você hoje serve ao Senhor seu Deus, mas amanhã os teus filhos também servirão a Ele. Os filhos dos teus filhos também servirão a Ele.